capacita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões. Vamos se unir, Gideões. Gideões, unidos para fazer missões. Gideões, unidos para fazer missões. Queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 16. Segundo Samuel, capítulo 16. O início da narrativa que leremos está no capítulo 13. Aqui nós estamos quase na conclusão. Não temos tempo para ler toda a narrativa para uma compreensão detalhada. Eu preciso selecionar alguns versículos, os principais, onde basearei a minha pregação. Para isso eu preciso muito de sua atenção. O versículo 15 diz: Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Olhe para mim. Com todos os homens chegou um homem chamado Aitofel. Logo após chegou um outro homem chamado Uzai. São dois conselheiros. Porém Absalão disse a Uzai:
É esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, senão aquele que eleger o Senhor e todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Obrigado pelo retorno. Versículo 20 diz: então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Por favor, capítulo 17, versículo 5. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tomai o vosso assento. Eu quero expressar a minha gratidão por mais uma vez estar neste congresso missionário, onde Deus tem despertado corações e pessoas para amar a sua obra, fazendo esta obra. Pastor Zilmar, a missionária Maria Inês, minha gratidão pelo carinho de sempre e pela recepção. Toda a vossa família, todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Que o Espírito Santo os conduza com muita graça e sabedoria. Os pregadores que já me antecederam e que ainda ministrarão a palavra do Senhor, o meu desejo é que Jesus os use cada vez mais e confirme o vosso ministério. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, missionária Luana, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. No ano passado, nós perdemos um bebê. E esse ano está aqui a Luana. Fica em pé, amor, faz assim, amor. Grávida de novo. Não poderia ter nenhum filho, agora está chegando o terceiro neném. Graças a Deus por isso. No final ela vai cantar um hino aí com toda a igreja. Tá bom, meu amor? Deus é Deus que sabe como consolar os seus. No mês que Jesus tomou o meu pai para si, um dia depois que recebemos a notícia de que meu pai não escaparia da morte, e no dia que o Senhor tomou o meu pai para si, nós ouvimos o coração desse bebê bater. Eu quero expressar minha gratidão a todos que estão aí pelas redes sociais assistindo o Congresso dos Gideões, e mandar um abraço a todos que pelo Instagram e pelo canal do YouTube estão acompanhando este culto festivo ao Senhor. Eu quero falar com vocês subordinado ao tema Diálogos da Rebeldia. Diálogos da rebeldia. Eu vou partir de dois pressupostos para pregar essa mensagem. O primeiro é a condição caída do ser humano. Num contexto de rebelião está Absalão, que quer se vingar de seu pai. Ele esperava um tipo de punição ao irmão Aminon, que havia abusado da própria irmã. Davi não agiu com a justiça esperada por Absalão, e esse do seu pai guardou mágoa, preservou o ódio e projetou vingança. E no capítulo 16, ele está executando a vingança projetada. Absalão não é quem origina a rebelião, a rebeldia, a maldade, a mágoa e a vingança. Ele é só mais um atingido pelo pecado que entrou no mundo
Em Gênesis capítulo 3, todos os relacionamentos foram corrompidos pelo pecado. E assim, através do orgulho satânico, exalado pelo seu veneno no coração do homem, abrimos então a porta da maldição, pois o orgulho é o ventre da maldição, a soberba é a porta do inferno. O diabo é o protótipo de soberba na Bíblia Sagrada, e aqueles que se submetem a ele vivem orgulhosamente, quebrando princípios, desrespeitando autoridades estabelecidas e demonstrando cada vez mais a sua condição decaída. Essa dificuldade de respeitar pai, mãe, avós, pastores, líderes e autoridades estabelecidas vem de um desejo governamental descontrolado. Esse desejo governamental descontrolado é chamado na Bíblia de concupiscência. O apóstolo João põe concupiscência, que é o desejo descontrolado, e a soberba no mesmo versículo. Do mesmo modo, Salomão coloca soberba e queda no mesmo versículo. Então, sendo essa a condição humana, pois somos caídos e totalmente dependentes da graça para vencer tal condição, Absalão está dentro desse contexto maior da Bíblia Sagrada. Alguém atingido pelo pecado, com orgulho no coração, como Absalão, nos sobrepomos aos outros. Devido à nossa posição, quem sabe como Absalão, beleza ou influência. Esquecemos-nos pela condição decaída, sendo nós imitadores de Adão, quando com Eva tentou usurpar o lugar de Deus. Esquecemos-nos de que quem é autorizado tem autoridade e deve ser respeitado. Do irmão no estacionamento ao técnico do som, se forem autorizados, têm autoridade, independente de quem seja você. Filho de quem for, advogado, juiz, promotor, não importa o valor do seu dízimo, quantas igrejas você sustenta, se num ambiente específico alguém é determinado como uma autoridade, seja você quem for, aquela pessoa merece ser respeitada. Independente da sua idade ou do salário que cai na sua conta, não importa o quanto você prosperou ou cresceu, ou granjeou amigos de sucesso, ou ministério, ou na faculdade, não sei. Independente do que você conquistou na vida, seus pais são autoridades e devem ser respeitados. Não sei, não me importa quantos inscritos você tem no seu canal, quantas vezes você prega no mês. O pastor da igreja é a autoridade estabelecida ali e você deve respeito a estes. Sei que há muitos líderes que não se comportam do modo ideal que as autoridades deveriam se comportar, mas isso não me ausenta da responsabilidade de, sem ultrapassar limites, respeitar e honrar aqueles a quem Deus tem confirmado como autoridades. E a nossa geração está revelando a cada dia que passa, piorando essa condição decaída. 1 Pedro capítulo 5 nos é ordenado a honrar os mais velhos. Romanos 13 nos é ordenado a respeitar as autoridades que se esforçam para se aproximar do ideal de Deus. 1 Tessalonicenses 5,12, Paulo manda ter em autoestima, honrar e amar os que trabalham entre nós, presidem sobre nós e nos admoestam. Eu escolho esse texto para pregar por um segundo pressuposto, e é nele que eu vou concluir a pregação. O primeiro pressuposto é que
a condição decaída do ser humano se revela no orgulho evidenciado nessa história. Segundo lugar, é que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Eu tenho a convicção de que eu não vou honrar a Cristo forçando-o a entrar num texto onde literalmente ele não está. Mas eu reconheço que um sermão sem Cristo não é uma pregação cristocêntrica. A Bíblia é como um drama com 4 cenas: criação, queda, redenção, consumação. A partir da queda se vê a necessidade de se apontar a Cristo como solução para os problemas causados pelo pecado da humanidade. E se aqui nessa história nós temos pecados como vingança, mágoa, desonra, desrespeito, imoralidade sexual, a solução para os problemas causados por esses pecados está em uma pessoa: Jesus de Nazaré. Então, quando eu prego numa história do Antigo Testamento, eu prego olhando para a redenção em Cristo, que é a solução divina para os problemas causados pelo pecado humano. O Antigo Testamento é palavra de Deus, mas culmina em Cristo. Se tem alguém elogiável, foi pela graça. Se tem alguém que demonstrou sua condição decaída, ele não pode ser a conclusão do sermão. Cristo será apresentado como a graça restauradora. Quem conseguiu me entender até aqui, dá um glória a Deus, diga amém, fala alguma coisa. O primeiro diálogo da rebelião está a partir do versículo de número 15. Absalão, do capítulo 16. Absalão, se puder projetar, eu agradeço, que eu vou precisar usar isso aqui para não perder a atenção dos meus irmãos, que eu estou pregando a um público que ama a palavra. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém. Por que vieram a Jerusalém? Porque Davi, sabendo que seu filho Absalão está vindo para tomar o trono, para cercar Jerusalém, Davi prefere se isolar, Davi prefere ir ao deserto, Davi prefere sair chorando do que enfrentar seu filho e matá-lo. Absalão então chega, no seu plano era cercar Davi imediatamente, e agora quando ele chega, Davi já escapou, e o texto diz: todo o povo e os homens de Israel estão com ele. Ele sabia se comunicar, ele sabia atrair as pessoas para si. E agora, quando ele chega, versículo 16, Aitofel já tinha chegado com ele no 15, e no 16 chega Uzai, o arquita, que é chamado de amigo de Davi. Quando Uzai, amigo de Davi, se aproxima de Absalão, ele lhe dá a saudação comum diante de um rei: viva o rei! Viva o rei! Porém, Absalão olha para Uzai e diz: é esta tua beneficência para com o teu amigo? O versículo 15, preste atenção nisso por favor, diz que quando ele chega, ele vem acompanhado por Aitofel. O 16 diz que chega Uzai, amigo de Davi. Sendo Uzai amigo de Davi, no versículo 16, Absalão, que está com plano de assumir o reino do pai e matar o pai, olha para Uzai, que é amigo do pai, e pergunta: por que você não foi com teu amigo? No diálogo da rebelião está a negação da autoridade que o inspirou, que o ensinou e o fez crescer. Perceba que ele não pergunta para Uzai: tu não és amigo do meu pai? Por que você não foi com meu pai? Óbvio, ele está assumindo o reino, ele está tomando o trono, ele desconfia de tudo e todos. Mas ele não chama Davi de pai. Ele olha para Uzai e pergunta: cadê sua beneficência com seu amigo? Por que você não foi com seu amigo? Agora veja que ele está negando a paternidade. Ele não chama o pai de pai e nem cita o nome do pai.
O diálogo da rebelião se inicia na negação da autoridade estabelecida sobre ele, na negação de quem o inspirou, negação de quem o ajudou a chegar onde chegou, o cancelamento público de uma comunhão estabelecida entre pai e filho, pastor e líder. Mas veja a resposta de Uzai para ele: não, eu serei beneficente e serei amigo de todo aquele que o Senhor eleger. Olha a resposta no 19: não estou eu diante do filho de Davi? E como eu servi seu pai, serei diante de ti. Enquanto ele nega que Davi é pai, Uzai diz: Davi é o seu pai. Como Pedro negou Cristo, como Absalão nega seu próprio pai, pessoas magoadas, pessoas revoltadas, pessoas vingativas vão abrindo mão de suas lideranças, vão abrindo mão daqueles que lhes inspiram, e eles se comportam com tanta mágoa, como se eles mesmos fossem a causa do que conquistaram, como se eles mesmos chegaram onde chegaram por si próprio, como se não dependessem de ninguém. Com mágoa do pai, por um breve tempo, ele toma o trono do pai, ele toma o povo do pai, mas ele nega a história do pai, ele oculta o nome do pai. Veja como isso pode ser crucial em machucar o coração de um líder, de um pastor. Atos capítulo 20, versículo 30, Paulo está num sermão de despedida, e ele diz assim no versículo 30, Atos 20: saibam que entre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos, é Paulo dizendo: não se esqueçam, se lembrem que durante 3 anos eu não cessei, noite e dia, de admoestar vocês com lágrimas. Quando a soberba entra no coração de um liderado, quando a soberba entra no coração de um líder, uma das primeiras ações de Satanás é fazer tal pessoa se esquecer dos conselhos e das mensagens do seu líder. E essa mágoa se torna uma borracha a apagar os princípios ensinados pelos pais, os princípios ensinados pelos avós, os princípios ensinados pelos pastores. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo disse: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Paulo está dizendo: vocês que eu ganhei para Jesus, vocês que eu tenho discipulado, vocês que eu tanto cuidei, não se esqueça do que vos ensinei. Para tirar Davi do coração das pessoas, pois já estava fora do coração dele, Absalão se antecipava às pessoas e diziam: Davi não vai conseguir resolver o problema de vocês, deixa comigo que eu resolvo. Ele estava assim criando a sua própria congregação, a semelhança de pastores propagandistas que vivem se rebelando, cheios de ira, cheios de ódio, cheios de vingança, e prometem que sua igreja é um pedacinho do céu, mas na realidade é uma antessala do inferno, porque quem pastoreia ali é o imitador de Satanás, rebelde, revoltado e vingativo. Ele olha para Uzai e não considera seu pai, que é velho.
Absalão, o novo e forte, desonrando Davi, o velho cansado. Absalão, o filho, desonrando o pai. Absalão, o liderado, desonrando o líder, anulando a autoridade paternal e influente de seu líder. Criticamos, rimos, zombamos das falas mal expressadas dos nossos anciãos cansados. E só estão tão cansados por terem tanto dado a vida para que o evangelho chegasse onde chegou. E uma fala mal expressada, mal colocada, faz com que essa juventude que ainda está no berço do ministério se achem dignos de criticar homens que já deram a vida pelo ministério. Querido, enquanto você estava na fralda, esses anciãos estavam servindo ceia para seus pais, ceia para seus avós. Como você construirá a sua própria história se você não é capaz de respeitar a história de quem já viveu o seu futuro? Veja no diálogo da imoralidade agora, em segundo lugar. Versículo 20, então disse Absalão a Aitofel, lembrem-se que ele acabou de escutar o primeiro conselheiro, Uzai. Agora ele não se contenta em escutar o conselheiro Uzai, ele diz, eu preciso ouvir Aitofel. Ele olha para Aitofel e querendo construir mais um diálogo de rebeldia, mais um diálogo de deslealdade, ele diz a Aitofel, e aí, me aconselhe, o que a gente deve fazer? Aí Aitofel vai aconselhá-lo dizendo no versículo 21, se deita com as concubinas de teu pai, e assim todo Israel ouvirá que você está aborrecível para com seu pai, e eles fortalecerão as mãos, e todos aqueles que estão contigo te apoiarão. Olha esse diálogo da soberba, do orgulho e da rebelião. Quer ganhar o apoio da massa? Olhe para mim, por favor. Eu sei que não é uma história tão contada. Se não é fácil para mim contar, vai ser difícil também se você não prestar atenção e entender. O segundo diálogo da rebeldia é esse. Quer o apoio das massas para tomar o trono de seu pai? Quero. Quer ver o Israel inteiro te aplaudir? Quero. Quer ver Israel te abraçar? Quero. Cometa imoralidade sexual. Aquele que se sentia o justiceiro por ter matado, pastor José Santana, o próprio irmão, por ter abusado sexualmente da meia-irmã, agora vai cometer imoralidade sexual com as concubinas do palácio. Você não matou Aminon por ter abusado sexualmente de uma moça? Sim. E agora você vai fazer o quê? Vou abusar das concubinas do palácio. Vou abusar sexualmente delas. Para quê? É isso que é assustador. Para quê? Para ganhar o apoio das massas. Quer viralizar no TikTok, mocinha? Continue com suas danças imorais. Quer ter mais curtidas nas suas fotos? Continue alimentando a cobiça dos imorais com a exposição de seu corpo, que hoje é belo, mas um dia vai murchar. Corações orgulhosos, corações imorais se elevam acima do princípio da modesta. Essa é uma geração pornográfica, e o assustador é o conselho de Aitofel, como combina com a nossa geração. As massas vão te apoiar, Israel vai segurar na sua mão, o povo estará, ganhei, obrigado, o povo vai estar com você. Então cometa a imoralidade sexual à luz dos olhos de todos,
parece com a nossa geração. Para protestar contra Davi, ele teve que forçar as concubinas a terem com ele relação sexual. Ei, uma das armas dos revoltadinhos é a imoralidade. Eu vou falar e você confirma se eu estou mentindo ou falando a verdade. Entre os jovens mundanos, as músicas mais ouvidas e coreografadas, ou seja, que geram as dancinhas imorais, fotos e vídeos com mais curtidas e viralizadas, imorais, cantores e pregadores em alguns eventos mais badalados, imorais. Como protestam contra o cristianismo, colocando crucifixos em suas partes íntimas. Como o mundo protesta contra a família tradicional, criando a ideologia de gênero, pondo drag queen para dançar de modo imoral perante os olhos das crianças, e a Globo vai aplaudindo. Como protestar contra a igreja histórica e protestante, abrindo igrejas liberais, abrindo igreja inclusiva, colocando a plaquinha colorida, colocando gente que vive na prática do pecado para servir ceia, cantor e pregador no 3º, 4º casamento, pregando nesses púlpitos. Não são igrejas, são sinagogas de Satanás. De pessoas que não nasceram de novo e querem brincar com o nome do Evangelho de Cristo. E para que tanta imoralidade, irmãos? Para minar a autoridade da igreja. Eu tenho 3 respostas para 3 classes de pessoas, e eu vou ver quem é de Bíblia agora. A primeira classe é aquela que é formada por aqueles que defendem os rebeldes, desrespeitosos e imorais. A minha resposta para você está em Romanos 1,32. É digno de morte quem é imoral e aprova as imoralidades. A minha segunda resposta é para a segunda classe, que usa texto isolado para fugir da responsabilidade de pregar e se acovardar. Mateus 24, pastor, está escrito que a iniquidade de muitos, que a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar, pastor. Para de uma polêmica, pastor. Ó, pastorzinho, 2 Timóteo 3 diz que nos últimos tempos, pastorzinho, viriam tempos trabalhosos. Então lá vai a resposta, Joel 2 e Atos 2. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem gente que não entendeu. Se é nos últimos tempos que o inferno fala de lá para cá, é nesse tempo que a igreja vai falar daqui para lá, porque ela tem a autoridade da palavra. Você, porque o meu compromisso aqui é com a palavra, mas nós somos pentecostais, então pelo amor de Deus, abra a boca comigo e diga: os hereges falam. Abra a boca, tá com medo de quê? Diga: os hereges falam. Os falsos profetas falam. Diga: a turma colorida fala. As seitas falam. Teólogos liberais falam. Eu não vou me calar. Sentindo a presença de Jesus.
Jesus nessa palavra. Na história de Israel tem Davi que em fraqueza adulterou, tem Aminon estuprador, tem Absalão abusador, tem Sansão que se prostitui, mas tem Natã que confronta, tem Eleazar que crava com a lança os imorais, e tem Jeremias que denuncia, e tem João Batista que diz: devolve a mulher do teu próximo. Eu quero saber se ainda tem profeta nessa geração. É a canção dos anjos. É a canção dos anjos. Santo, 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 santo. É a canção dos anjos. Santidade ao Senhor. Pastor José, os pastores são desprezados, os anciãos são zombados. No diálogo da rebeldia, a imoralidade sexual é supervalorizada com o apoio das massas. Terceiro lugar, no diálogo da rebeldia, as palavras dos homens são colocadas no mesmo nível da palavra de Deus. Versículo 23 do capítulo 16. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Por que Absalão que ouvia Aitofel? Porque o cabra era bom. Marcelo Dias, Fabiano, o cabra era bom. Ele era tão bom no aconselhamento que Absalão disse: eu quero ouvir Aitofel, porque quando ele fala é no mesmo nível da palavra. E é assustador o versículo 23. Vou pedir de novo, dá para projetar? Eu sei que tem muita dificuldade num congresso como esse, mas se possível vai me ajudar muito. Versículo 23, porque tem crente que presta mais atenção olhando o pregador do que acompanhando o texto. Entende mais. Versículo 23, era o conselho de Aitofel que se aconselhava naqueles dias. Era um reconhecimento social e público, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel. Assim, agora que é assustador, assim para com Davi, como para com Absalão. Absalão olhou e disse: se meu pai diz que quando Aitofel fala é como se a palavra de Deus está sendo falada, então para mim será a mesma coisa. Então por que para o público lá embaixo a palavra de Aitofel tem o mesmo nível da palavra de Deus? Porque o líder Davi considera assim. É daqui que se nasce os abusadores da fé, os abusos da autoridade. Porque se pensa que pelo domínio das massas, influência histórica, terno, gravata, Bíblia grande na mão, quando eu falo é como se a palavra de Deus estivesse sendo falada, e não é. Isso é coisa de seita. Seitas colocam o livro da profetisa no mesmo nível das escrituras, coloca
coloca as visões de seus profetas no mesmo nível das escrituras. Adventismo, mormons, catolicismo, coloca a tradição no mesmo nível da palavra de Deus. Isso é seita. Palavra de homem algum, palavra de igreja alguma, nenhuma influência humana tem a mesma autoridade das escrituras. A sua palavra permanece no céu. A autoridade pastoral na fala está onde? Aqui. O pastor só tem autoridade se o que ele fala está aqui. A pregação evangelística só tem autoridade se estiver baseada aqui. Se esse livro em qualquer ambiente estiver abaixo de todos os livros, não se entristeça, é porque o livro é a base de toda a sabedoria. Se esse livro estiver no meio de todos os livros, não se entristeça, ele é o centro da sabedoria. E se esse livro estiver acima de todos os livros, pode se alegrar, porque a sabedoria desse livro está acima da sabedoria de qualquer outro tipo de conhecimento. Não coloque palavra de profeta nenhum no mesmo nível das escrituras. Por que na igreja de quem usa demais o dom de profecia faltam mestres? Porque lá mestre não tem espaço para abrir as escrituras e verificar a profecia. A nenhuma regra humana que não se submeta ao crivo da palavra. Agora, quem se presta a tal serviço? Que não conhece a palavra. Porque a única resistência contra esses que colocam a Bíblia no mesmo nível da palavra de homens é uma igreja que abre a Bíblia. É uma igreja como os bereanos que consulta as escrituras. Agora vejamos. Aitofel vai concluir o seu conselho no capítulo 17, para eu caminhar para a conclusão. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Olha o que ele está dizendo. Quem está me ouvindo? Você quer matar Davi, Absalão? Quero. Você quer assumir o reino? Quero. Olhe para mim. Eu tenho acesso a 12.000 homens agora. Eu sou amigo de Davi. Eu levo os 12.000 homens. Eu chego lá. Sendo amigo de Davi, eu mato Davi. E não adianta para onde ele tentar fugir. Olha o versículo 2 agora. Davi está cansado. Capítulo 17, versículo 2. Fraco das mãos. E é verdade. Eu o espantarei, fugirá todo o povo que está com ele. Eu ferirei o rei só. Eu ferirei o rei. Absalão, você não vai precisar manchar suas mãos. Irmão, por favor. Esse conselho é top. É o conselho top. Para quem quer matar o pai, assumir o trono, é o conselho top. Ó, eu sou amigo dele. Eu vou chegar com o exército de 12.000 homens e eu falo assim, ó: Davi, é o Fefel. Ô meu amigo, chega aí. Quando eu abraçá-lo, eu pego a espada aqui, ó. Eu mato ele para tu. Ó, o trono é teu. Olha o que Aitofel continua dizendo: farei tornar a ti todo o povo, pois o homem, Davi, a quem tu buscas, é como se tornassem todos. O que ele está dizendo é: todos que são seus inimigos calariam, parariam de ser contra ti, se a gente matar Davi. Então de uma vez só eu acabo com todos os seus problemas. Aí o versículo 4 diz:
Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos, até os mais velhos caindo no papo da rebeldia, deslealdade e engano. Porque não são os anos de vida do homem que lhe dá sabedoria. Jó 32, o amigo mais novo de Jó, diz que o que dá sabedoria ao homem não é o tempo vivido, é o conhecimento que o Todo-Poderoso dá. O próprio Davi disse que é a palavra de Deus que o torna mais sábio do que os mestres. Os anciãos estão concordando com o conselho de Aitofel, e Absalão quer rapidamente vencer o pai e assumir o trono. É boa, legal essa palavra, ó, muito top. Só que de repente, eu vou fazer uma pergunta para quem conhece o todo da Bíblia, e por favor não me decepcione. Quem está no controle de todas as coisas? De repente, o conselho de Aitofel de imoralidade sexual já tinha sido atendido. Agora o conselho de com 12 mil homens pegar Davi rápido e matá-lo quase ia ser atendido. Mas chega Deus e entra na guerra. Deus direciona o coração de Absalão, no versículo 5, daqui a pouco eu te dou mais prova disso. Aí Absalão diz no versículo 5, chamai agora Uzai, para a gente ouvir o que é que ele tem para dizer. Não era normal Absalão fazer isso aqui. Para o que ele queria, o conselho de Aitofel era o melhor. Mas Deus tem o coração dos homens nas mãos. E ele diz, cadê Uzai? Acabamos de conversar nesse instante, chama ele aí rapidinho. Aí lá vem Uzai. Pois não, meu senhor. Aí Absalão diz, Aitofel disse isso, isso e isso. O que é que tu me diz no versículo 6? Aí Uzai diz a Absalão no versículo 7, desta vez o conselho de Aitofel não foi bom não. Eu sei que ele é bom, mas desta vez não foi legal não. Aí Absalão, quem está no controle? Continua aí nesse fogo, muito bem. Aí Uzai disse, ó Uzai, versículo 8, versículo 8, versículo 8, versículo 8, versículo 8, versículo 8, meu Deus. Versículo 8, 8, tá aí, 8. Disse mais Uzai, agora, lembra, vota. Ó, o 17:2, depois a Luana faz o pix. Olha o que Aitofel diz, tá cansado, frouxo das mãos, facinho de ser espantado. O bichinho tá fraco, é só eu chegar, porque Davi é fraco. Olha como ele desonra a liderança no diálogo. Aí vem Uzai agora, 8, ó Uzai, 8. Disse Uzá, tu conhece teu pai e os homens que estão com ele, que são valorosos, estão com o espírito amargurado como ursa no campo, roubada dos cachorros. Agora, e teu pai é homem de guerra. Entre os desleais, Deus levanta um amigo de verdade, irmão. Rapaz, tu respeita teu pai. Quantas batalhas já venceu, quantos inimigos já derrotou. Se eu fosse tu, rapaz, vou perguntar para quem está ligado, quem está no controle. Olha o que ele diz no versículo 9, vocês olham para cá e eu olho para cá, ó. Eis que agora Davi, como homem de guerra que é, está escondido em alguma cova. Ele não está no meio do povo igual Aitofel falou, não. Ele está dentro de alguma cova. E é o seguinte, quando alguém tentar pegar ele dentro de uma cova, ele mete a espada. Quando um dos seus guerreiros caírem, olha o que o Zay está dizendo. Quando um dos seus guerreiros caírem, o guerreiro caiu aqui, ó. Aitofel está com 12 mil. Aí agora caiu 11
11.999. O camarada de 11.998 vai olhar para o 11.999 e vai perguntar: o que aconteceu aí? Aí o 99 vai dizer: o 12.000 caiu. Aí o 99 vai falar pro 98: Davi já matou um. Isso é Uzai falando. Até o homem mais valente com coração de leão, versículo 10, vai desmaiar de medo, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso. Se eu estou me rebelando, aí alguém diz assim: é fácil, a mensagem dela é ruim, a igreja dela é fraca, aquele setor ali é top, e os empresários estão tudo com tu, e tu sabe os podres dele tudo, então é rápido, é Aitofel. Aí vem o Uzai cá e diz assim: rapaz, ele é top, ele é guerreiro, ele é experiente, tem muita gente com ele, ele não cai fácil não. Eu olharia para o Uzai e diria: cai fora, velho. Eu tô querendo o trono e tu dizendo: Imael, vaza! Prefiro Aitofel. Olha ainda o que o Uzai vai falar. Projeta. O 11. Ó, o 11. Eu, porém, aconselho. Aitofel aconselhou. Agora é o Uzai. O conselho que eu te dou é o seguinte: com toda a pressa, ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Beceba. Olha só se não é mais fácil o conselho de Aitofel. Aitofel diz: eu já tenho 12.000, eu vou lá agora à noite e eu mato Davi para tu. Aí o Uzai diz assim: não, 12.000 não, Davi é o cara, rapaz. Fala o seguinte: chame todo Israel, todinho, tudão. Chama todo Israel, de porta em porta, um por um, e traga uma multidão como a areia do mar, e tu mesmo em pessoa vá para matar teu pai. Eu diria: cai fora, varão. Perceba que Aitofel disse: eu mato ele pra você. Uzai diz: vai tu. Vou perguntar só para quem tá ligado: qual conselho era mais fácil a se seguir? Aitofel, ô povo inteligente. Vou perguntar para provar no texto. Quem está no controle? 14. Então disse Absalão e todos os homens: melhor é o conselho de Uzai do que o conselho de Aitofel. Conclusão: quem está no controle? Deus. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel. Não era o conselho de Uzai que era top, era Deus dizendo: esquece o conselho de Aitofel e presta atenção no conselho de Uzai. Aí ele olha para Aitofel e diz: não quero o seu conselho, eu quero o conselho de Uzai. Era Deus dizendo. Era Deus dizendo: agora a guerra. Quando você vive na prática do pecado, do orgulho, da mágoa, da vingança, seu inimigo muda de nível. Deus disse: eu entrei na guerra. Deus disse: eu estou na batalha. Eu vou perguntar para quem está ligado: o conselho de Aitofel foi anulado, sim ou não? Sim. Quero mais uma resposta. Quem estava no controle? Sim. Agora, pergunta para mim: por quê? Posso responder? Tu vai glorificar, né? Motivo de Deus ter entrado na guerra, segundo Samuel 15:31.
fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre aqueles que se aliaram a Absalão. Então Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura o conselho de Aitofel. Pastor, eu não entendi. Cuidado, tem gente se rebelando contra quem tem depósito de oração no céu. Contra alguém que antes que você chegasse onde chegou, já estava de joelhos. Seus pais, antes de você nascer, já estavam de joelhos por você. Respeite seus avós, antes de você nascer, já estavam de joelhos por você. Respeite seus pastores, antes que você iniciasse na fé, eles já estavam orando nas madrugadas. Cuidado, cuidado, cuidado. Pais, levantem as mãos. Pais, levantem as mãos. Pastores, levantem as mãos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O príncipe da paz estabelece a paz na sua casa, na sua família. Tu não vais perder esse rebanho para rebeldia, para deslealdade, para Satanás. Tu não vais perder os seus filhos para Satanás, porque você tem oração depositada lá. Quem ainda acredita que Jesus responde oração? Sua casa é fruto de oração. Deus anula o conselho de Aitofel. O rebelde veio com o exército, foi chamar todo Israel. Olha isso, o conselho de Uzai funcionando. Foi chamar todo Israel. A loucura do conselho de Uzai foi mais sábia do que a sabedoria do conselho de Aitofel, porque com Deus é assim. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E enquanto o exército, escute isso, de Absalão está de porta em porta, chamando as pessoas e qualquer tipo de gente, sem nenhum treinamento para a guerra, deu tempo para usar e mandar o recado para Davi. E Davi correr e preparar um exército para a batalha. Absalão conseguiu todo tipo de gente, mas demorou. Porque Deus direcionou o coração dele para seguir o conselho de Uzai, que iria atrasar seu plano para acelerar Davi na fuga. Aí os exércitos de Davi e Absalão se encontram. Quem me ouve? Se encontram. Quando se encontram, escute isso, o exército de Absalão começa a perder a guerra. Aí ele pega a mula. Eu sei o barulho porque eu já andei muito de jegue, de mula. Capítulo 18, versículo 9. E Absalão ia montado no mulo e entrando debaixo da espessura de uns ramos de grande carvalho. Ele era cabeludão, ele tinha uma juba.
Ele era bonitão. E aquilo, seu cabelo, era o item de seu orgulho. Me ajuda. O cabelo era o item de seu orgulho. Ele pesava o seu cabelo assim, ó, botava na balança, 2 quilos de cabelo. Aí cortava uma vez ao ano, que era símbolo de força, virilidade. E agora ele está fugindo do exército de Davi. Chega de repente debaixo de um carvalho. O carvalho vê aqueles cabelão subindo e diz: olha. Quando ele passa debaixo da árvore, os galhos, vem cá, vai para onde? Aí pega pelos cabelos, irmão. A mula passa, e ele fica aqui, roda. Roda. Estava tentando fugir, mas a natureza, a criação de Deus disse: eu te pego, vem cá. Aí agora ele está pendurado assim pelo cabelo e vai tentar, quem sabe, né? Tentar cortar, mas a espada foi na mula. De repente alguém o viu e disse: Joabe, oi, Absalão, tá ali, ó, pendurado-se pelo cabelo, rodando para lá e para cá. Aí Joabe disse: tu não matou não? O cara disse: não, é filho de Davi, Davi falou que não é para matar. Aí Joabe pegou 3 dardos, 1, 2, 3, e o acertou. Os jovens ali ao redor foram lá verificar e tome-lhe. E o item que era de seu orgulho foi o instrumento da sua ruína. E pendurado num madeiro, numa árvore, pendurado o descendente de Davi agora, rebelde, vingativo, morre. Como exemplo de que rebeldia não compensa. Vingança não compensa. Deslealdade não compensa. Imoralidade não compensa. E por que Deus preserva Davi? Ele é a lâmpada de Israel. E um dos motivos dele ser a lâmpada de Israel é ele iluminar a mentalidade daquele povo através dos salmos sobre um outro descendente. E no Salmo 22, Davi apresenta a cruz de um outro descendente. No Salmo 23, se apresenta o bom pastor, que é o outro descendente. No Salmo 24, se apresenta a entrada na glória do outro descendente. Ainda bem que Davi não teve só um descendente que morreu pendurado. Tem outro descendente de Davi que morreu pendurado no madeiro. Só que Absalão, descendente de Davi, morreu pendurado com ódio. Jesus, o perfeito descendente de Davi, morreu pendurado numa cruz por amor. Absalão, o descendente de Davi, o primeiro pendurado, morreu tentando tirar o trono do pai. O outro descendente
descendente perfeito de Davi, que é Jesus, morreu para nos tirar da escravidão e nos fazer reinar com o Pai. O descendente de Davi, Absalão, morreu pendurado dizendo: eu odeio, eu não perdoo. Mas o outro descendente de Davi, Jesus, morreu dizendo: Pai, perdoa. Se o descendente de Davi, Jesus de Nazaré, não morre, todos nós morreríamos no pecado de Absalão. Vou repetir. Se Jesus, o descendente de Davi, não morresse pendurado em nosso lugar, todos nós morreríamos no mesmo pecado de Absalão, porque não há ninguém aqui que nunca tenha se rebelado. Não há ninguém aqui que nunca tenha quebrado o princípio de autoridade. Não há ninguém aqui que nunca tenha tido desejo de vingança. Não há ninguém aqui que nunca tenha cometido o pecado da ira, da raiva. Mas o descendente de Davi morreu a sua morte para você viver a vida dele. E a mensagem conclui aqui. Se tem um descendente de Davi que te acusa por você ser igual a ele em rebeldia, ignorância, violência, vingança e mágoa, tem o outro descendente de Davi que está dizendo: eu derramei o sangue na cruz do Calvário para te purificar da ira, da mágoa. Filma o meu rosto aqui para a internet, para o Instagram. Onde é que é? É lá ou aqui? É aqui. O outro descendente de Davi que morreu na cruz do Calvário, ele não apenas perdoa a sua ira, não apenas perdoa a sua mágoa, não apenas perdoa seu desejo de vingança, não apenas perdoa a sua rebeldia. O filho de Davi perfeito, que é Cristo, além de te perdoar, ele te lava, ele te purifica, ele te restaura e ele tira de você esse caráter de Caim. Ele tira de você esse interior de Absalão. Ele tira de você essa mágoa e ira e deslealdade de Judas e forma em você, pelo poder do Espírito Santo, o caráter de Cristo. Oh, filho de Davi, quem pode, agora eu vou pedir, quem pode levantar a mão e adorar o descendente de Davi, que reina para sempre? Maria, eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para todo sempre. Todas as nossas rebeldias, todas as nossas iras, todas as nossas imoralidades, todas as nossas vinganças podem ser apagadas pela fé no sacrifício do filho de Davi. Prepara o playback da minha esposa. Me escuta, me escuta. Se arrepende agora. Se arrepende hoje.
Peça perdão. Porque a graça está disponível para te lavar. Se humilha. Não precisa morrer entre terra e céu. Dá para ter paz na terra esperando pelo céu. Jesus está limpando corações aqui hoje. Limpa-nos, ó Deus, de toda mágoa. Limpa-nos, ó Deus, de toda angústia. Solta o playback, porque a igreja inteira vai cantar isso aqui. E seremos lavados de ira, mágoa e contenda. Solta o playback. É isso. Bora cantar o evangelho. Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra te salvar, diga, pra me salvar. Mas foi na cruz morrer. Fica em pé, por irmão. nós. Fica em pé, irmão. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo. Se você se afastou do evangelho o Pai está. por mágoa, Vamos declarar. ira, desejo de vingança, Porque Ele vive. Declara. volta para Jesus agora. Porque o Senhor vive no Vem aqui na frente se você se afastou do evangelho e quer ser livre da mágoa, do rancor, da ira. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu só quero aqui na frente quem se afastou e quer voltar para Jesus. E quando canta, irmão. Cadê a primeira pessoa que vai voltar para Jesus aqui na frente? Cadê mais pessoas? Ele te livra do ódio. Ele te livra da ira. Ele te livra da mágoa. Irei à glória, verei na glória. Verei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Tem mais gente aí para ser sarada. Porque Ele vive. Canta isso, é o evangelho. Posso crer no amanhã. 89 pessoas já aceitaram a Jesus na live. Me dá almas, Jesus. Clama, igreja, nos dá almas. Não importa a distância para a qual o pecado te levou. Não trave sua vida no Absalão pendurado. Inicie a sua vida a partir do Cristo, que pendurado morreu por nós, mas no terceiro dia ressuscitou para nos justificar. Ele vive. O Senhor E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se creres com teu coração e confessares com a tua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor,
serás salvo. do meu Vem, moço, vem, moça. que vive. Vem, filho, papai está orando. Vem, filha, mamãe orou tanto. Vem, neto, seus avós oraram tanto. Do meu Jesus. Vem que Jesus te capacita a perdoar. Vem que Jesus te capacita a perdoar. As almas estão vindo para Jesus. 107 pessoas confessam Cristo na live. Convida essa pessoa para vir à frente e a gente orar por ela. É noite de perdão e restauração completa. A igreja já está orando por esses aqui. Vem para Jesus. Volta para papai. Estou te esperando, volta para papai. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou te aliviar. Vem para papai. Vem para papai. Vem para papai, moço. Vem, moça, confessa Cristo como seu único, mais uma vida aqui, ó, como seu único Senhor e Salvador. Vem, casal, para Jesus. Vem, moça, vem, rapaz. Jesus morreu a sua morte para você viver a vida dele. Quem nega o filho não tem o pai, mas quem confessa o filho, esse tem o pai. Tá vindo aqui, ó, mais vidas, tá vindo mais vidas. A glória da última casa será maior que a primeira. Quem estiver afastado, volta, vem, volta para Jesus. Ou você que nunca entregou sua vida, mas hoje você está com muita vontade de ser crente. É o Espírito Santo que está te atraindo. A graça que atrai é a graça que sustenta.